Milionário viúvo se escondeu no dia do casamento para testar sua noiva e as trigêmeas. Ela pagou caro por suas atitudes. O ônibus 2715 saiu de Itaquera às 6h40 da manhã, com cheiro de chuva antiga e banco duro. Luzia Santos foi no último assento, com a bolsa de ferramentas no colo. Agulhas, tesoura, fita métrica, linha de seda creme. E os olhos na janela embaçada. Vendo São Paulo acordar aos trancos, ela não gostava de casamentos, nunca gostou. Não por amargura, mas por aquela sensação estranha que todo casamento grande produzia nela. A de estar do lado de fora de uma festa que não era para ela, mas o dinheiro era bom. E aluguel não espera sentimento. O Hotel Fazenda Santa Cecília ficava num bairro que Luzia só conhecia de nome. Jardins. Aquela palavra que no mapa parecia um lugar inventado. Quando o táxi que ela pegou na estação a deixou na entrada, ela ficou parada por um segundo, só olhando. O casarão colonial tinha fachada de pedra clara, janelas arqueadas e um jardim na frente que cheirava a terra molhada e jasmim. Na portaria, um rapaz de terno cinza verificou o nome dela numa lista enorme, como se fosse documento de fronteira. Luzia Santos. Costureira contratada. Ele confirmou, sem tirar os olhos do papel. Entrada pela lateral, por favor. Claro, ela pensou. Sem dizer nada, entrada pela lateral. O salão interno era daqueles que fazem a gente engolir seco. Teto alto com molduras douradas. Lustres de cristal que espalhavam luz como se o próprio ar brilhasse, e um corredor central coberto de pétalas brancas que levava até um arco de flores creme e folhagens verdes. Delicado, quase irreal, o quarteto de cordas ainda estava afinando os instrumentos num canto, e o som que saía era suave, como trilha de sonho. Haviam flores em todo lugar, nas mesas, nos cantos, presas às cadeiras dos convidados com laços de organza. Cheirava a rosas e a baunilha de vela. Luzia respirou fundo e foi trabalhar. Ela tinha 3 vestidos para ajustar antes do meio-dia. O das trigêmeas, 2 barras que precisavam de alguns centímetros a menos, e o da noiva, que havia chegado de São Paulo com uma renda levantada no lado esquerdo que exigia ponto certo para não aparecer nas fotos. Trabalho simples, trabalho limpo, do tipo que ela fazia com os olhos fechados. As meninas estavam numa salinha nos fundos do salão quando ela chegou. 3 idênticas, 10 anos cada uma. O mesmo nariz arrebitado, o mesmo cabelo castanho escuro preso em trança lateral, o mesmo jeito de ficar em pé com os pés ligeiramente virados para dentro, como se tentassem ocupar o mínimo de espaço possível. Luzia reconheceu esse jeito. Era o jeito de quem aprende cedo que o mundo é maior do que o espaço que lhe deram. "Oi?", ela disse, pousando a bolsa numa cadeira. "Eu sou a Luzia, vim ajustar os vestidos de vocês." A primeira a reagir foi a do meio. Emília, ela descobriria depois. Emília tinha os olhos mais atentos das 3, do tipo que não perdem detalhes. Ela olhou para Luzia de cima a baixo com uma seriedade que não combinava com 10 anos. "Você vai fazer a barra?" "Vou. A gente está com pressa", disse a da esquerda, Camila, tocando distraidamente o colar fino que usava no pescoço, um colar com uma letra M. "Não demora", Luzia prometeu. A terceira, Renata, não disse nada. Ficou do lado da janela com os braços cruzados, olhando para o jardim lá fora como se estivesse tentando ir embora com o pensamento. Luzia começou o trabalho. Agulha, linha, dedo ágil. As meninas ficaram quietas, mas havia um tipo de quietude ali que ela conhecia. Não era paz, era contenção. O silêncio de quem engoliu alguma coisa há tempo demais. Foi quando a porta abriu. Patrícia Monteiro entrou no salão como entra quem sabe que vai ser olhada, alta, loira, impecável, vestido de noiva ainda na capa protetora num braço, celular no outro, olhos varrendo o ambiente com a velocidade de quem gerencia tudo.
Ela tinha talvez 35 anos e aquele tipo de beleza que intimida antes de encantar já começa tarde. Ela disse para ninguém em especial, depois olhou para Luzia. Você é a costureira. Sou sim, Luzia Santos. As meninas estão prontas. Estou terminando a barra agora. Patrícia olhou para as trigêmeas com uma expressão que luzia. Demorou um segundo para decifrar. Não era afeto, não era nem indiferença, era algo mais calculado. A mesma expressão de quem olha para um problema que ainda não resolveu. Rápido, ela disse. E saiu. As três meninas não se mexeram. Camila apertou o colar, Emília olhou para o chão, Renata continuou na janela. Luzia terminou a última barra, cortou a linha com a tesoura e olhou para as três de uma vez. Tudo certo, ela disse. Ficou bonito. Nenhuma sorriu. Lá fora, no salão, os convidados começavam a chegar. O quarteto de cordas iniciou uma peça lenta e bonita que ecoou pelos corredores de pedra. As velas foram acesas, o cheiro de jasmim ficou mais forte e Luzia Santos, sozinha naquela salinha dos fundos, com a tesoura ainda na mão, teve aquela sensação de novo, a de estar do lado de fora de uma festa, só que desta vez, pela primeira vez, ela teve a nítida impressão de que estar do lado de dentro podia ser muito mais perigoso. O vestido da noiva levou 40 minutos. Luzia trabalhou com cuidado redobrado na renda do lado esquerdo. Aquele tipo de tecido que não perdoa pressa, ponto por ponto, agulha fina, linha quase invisível. Patrícia ficou parada na frente do espelho durante todo o processo sem dizer uma palavra. O que Luzia descobriu ser pior do que reclamação. O silêncio dela tinha textura. Era o silêncio de quem avalia. Quando terminou, Patrícia virou de um lado para o outro, examinou o resultado e disse apenas: serve. Não era elogio, era liberação. Luzia guardou os materiais devagar. Deu um nó na linha e cortou, enquanto arrumava a bolsa. Patrícia já estava no celular, caminhando em direção à porta, a conversa dela chegando em fragmentos. Sim, hoje mesmo, antes da cerimônia, eu já resolvi. A porta fechou. O quarto voltou a respirar. Luzia ficou sozinha por talvez 2 minutos, então ouviu passos miúdos no corredor. As três reapareceram na porta com os vestidos ajustados, os cabelos penteados, os laços discretos no lugar, prontas na aparência, mas Renata tinha os olhos vermelhos que ela claramente tentava esconder. Camila segurava o colar com os 2 dedos como se fosse âncora, e Emília, a do meio, a dos olhos atentos, carregava alguma coisa no rosto que Luzia só conseguia descrever como peso. Posso dar uma olhada nos laços? Luzia perguntou, mais para ter um motivo para elas ficarem do que por necessidade real. Camila se aproximou primeiro, Luzia ajeitou o laço nas costas dela, passou os dedos pelo tecido e murmurou baixinho. Ficou lindo. Camila não respondeu, mas os ombros dela afundaram 1 milímetro, daquele jeito de quem solta um ar que estava segurando há tempo. Foi então que Renata falou. A voz dela era pequena, quase sem volume, como se ela tivesse calculado o quanto de som era seguro produzir naquele lugar. Ela disse que depois que casar, a casa vai ser só dela. Luzia parou, as mãos ainda no laço de Camila. E que a gente vai embora. Renata completou. O silêncio que veio depois pesou diferente. Luzia soltou o laço devagar e ficou ajoelhada na altura das meninas, os olhos passando de uma para outra. Embora para onde? Ela perguntou com cuidado. Ela falou num colégio, disse Camila. A voz baixa, interno, longe. O papai sabe. Luzia perguntou. As três se entreolharam. Era a resposta mais eloquente que poderiam dar. Luzia respirou fundo. Havia uma parte dela que queria dizer: deve ser mal entendido. Adultos às vezes falam coisas sem pensar.
Seu pai não vai deixar isso acontecer. Havia uma parte dela que queria acreditar nisso, mas essa parte era a mesma que quando criança esperava que a tia Amarga um dia dissesse "eu te amo". E esperou até parar de esperar. Ela não disse nada disso. Foi Emília quem quebrou o silêncio seguinte. Ela olhou para Luzia por um longo segundo. Aquela avaliação séria que parecia velha demais para 10 anos. E então abaixou devagar, tirou o sapato direito e de dentro dele puxou um papel dobrado em 4, amassado nas bordas como papel que foi dobrado e desdobrado muitas vezes. Ela entregou para Luzia sem dizer nada. Luzia abriu com cuidado. Era um desenho a lápis de cor. O tipo de desenho que criança faz quando não tem palavras suficientes. No centro da folha, um portão cinza fechado. Do lado de dentro, uma figura com vestido branco comprido segurando uma chave enorme. Desproporcional, exagerada como as coisas que precisam ser notadas. Do lado de fora do portão, 3 figuras menores, de mãos dadas, com traços simples mas expressão inconfundível. Boca reta, ombros curvados, no canto inferior direito, com letra infantil e irregular, uma frase que Luzia leu 2 vezes: "Ela quer nos apagar". O estômago dela virou, ela ficou olhando para o papel mais tempo do que precisava. Não por dúvida, por aquela necessidade humana de dar ao peso das coisas o tempo que elas merecem antes de seguir em frente. "Você desenhou isso?", ela perguntou para Emília. "Sim, semana passada, quando ela veio na casa e ficou medindo os quartos." "Medindo os quartos", Luzia repetiu devagar. "Com uma fita igual à sua", disse Emília, olhando para a bolsa de ferramentas. "Mas ela media sozinha, sem falar com a gente." Luzia dobrou o papel com o mesmo cuidado com que tinha aberto e devolveu para Emília. A menina enfiou de volta no sapato, calçou e ficou parada, como se a conversa tivesse chegado no fim que ela sabia que ia chegar. Luzia se levantou. Os joelhos protestaram um pouco. Ela estava ficando velha para ficar ajoelhada em chão de cerâmica. Olhou para as 3 uma última vez e sentiu aquela coisa que não sabia nomear direito, mas que reconhecia no peito. Era o mesmo peso de quando ela tinha 7 anos. E ficou na janela da escola, vendo as outras crianças serem buscadas pelos pais uma por uma, até sobrar só ela. A sensação de que o mundo estava em movimento e você estava parada do lado de fora dele. "Vão lá arrumar o cabelo", ela disse com uma voz mais firme do que sentia. "Está quase na hora." As 3 saíram. Renata foi a última. Na porta, ela virou o rosto por um segundo. Só um segundo. E olhou para Luzia com aqueles olhos vermelhos que ela ainda tentava esconder. Luzia ficou sozinha de novo. Desta vez, a bolsa de ferramentas ficou fechada. Os convidados foram chegando aos poucos, como sempre chegam. Os mais pontuais primeiro, olhando para o relógio e fingindo que não estão olhando. Depois os outros, aqueles que entram com aquela leveza de quem sabe que a festa não começa sem a energia deles. O salão foi esquentando. O quarteto de cordas trocou de peça. O cheiro de rosas ficou mais denso com o calor dos corpos. Luzia ficou nos bastidores. Ela tinha terminado o trabalho tecnicamente. Vestidos ajustados, renda costurada, barras no ponto. Podia pegar a bolsa, atravessar o jardim de jasmim, pegar um táxi até a estação e voltar para o ônibus 2715 com o cheque no bolso. Era o que fazia sentido, era o combinado. Mas o desenho no sapato de Emília não saía da cabeça. Então ela circulou pelos corredores com cara de quem ainda tem trabalho a fazer, e de certa forma tinha. Só que não era o tipo de trabalho que se faz com agulha e linha. Foi observando Patrícia que ela entendeu a dimensão do que estava vendo. A noiva era uma atriz de primeiro nível. Na frente dos convidados, era encanto puro. Abraçava as madrinhas com calor genuíno. Ria daquele jeito que faz todo mundo ao redor querer rir junto. Tocava o braço das pessoas enquanto falava como se cada conversa fosse a mais importante do mundo. 2 senhoras mais velhas,
provavelmente tias do noivo, comentaram em voz alta que ela era uma graça. Tão diferente daquelas noivas difíceis, Patrícia ouviu o elogio do canto do ouvido e sorriu com uma humildade tão bem calibrada que parecia natural. Mas quando as câmeras olhavam para outro lado, quando os fotógrafos giravam, quando os convidados se distraíam com o coquetel de entrada, a máscara escorregava. Não muito, só o suficiente para quem estivesse prestando atenção. Luzia estava prestando atenção. Ela viu quando Patrícia chamou o coordenador do evento num canto e, com voz baixa e sorriso ainda no rosto, disse que as cadeiras reservadas para as trigêmeas na segunda fila precisavam ser trocadas. Coloca elas lá no fundo, perto da saída. O coordenador hesitou meio segundo. Era uma mudança de última hora em arranjo já confirmado. Patrícia, inclinando a cabeça, foi o suficiente para ele anotar sem mais perguntas. Luzia viu também quando Patrícia foi até onde as meninas esperavam sentadas e se abaixou na altura delas, com um sorriso que não chegava nos olhos. "Hoje é um dia especial", ela disse, a voz doce como coisa que tem veneno embaixo. "Quero que vocês fiquem comportadinhas, tá? Criança que se comporta fica quietinha e não chama a atenção." Camila olhou para o chão. Emília olhou para Patrícia. Renata olhou para as próprias mãos. Então Patrícia notou as pulseiras. 3 pulseiras finas, uma em cada pulso, com letras gravadas. C, E, R. As iniciais das meninas num lado e do outro, uma letra só, M, Mariana. "Essas pulseiras não combinam com o vestido", Patrícia disse, ainda com um sorriso. "Vamos guardar para depois, né?" Camila levou a mão à pulseira num reflexo, segurou com os dedos como se fosse a única coisa sólida no mundo. "Foi a mamãe que deu." Ela disse baixinho. "Eu sei, meu bem." Patrícia respondeu. E havia no tom dela uma paciência que era, na verdade, impaciência muito bem embrulhada. "Mas hoje não, tira para mim." Foi aí que Luzia deu um passo à frente, não planejou. O corpo foi antes do pensamento. "Com licença," ela disse saindo de onde estava. "Preciso checar o laço da Camila antes da cerimônia." Deu uma folga na costura. Patrícia se endireitou e olhou para Luzia com aquela expressão de quem não esperava ser interrompida. "A costureira," ela disse. Não era cumprimento. Era identificação. O tipo que se usa para lembrar alguém do seu lugar. "Só um minutinho," Luzia disse. Se agachando ao lado de Camila e fingindo examinar o laço nas costas do vestido, Camila não disse nada, mas a mão dela soltou a pulseira e desceu devagar. Patrícia ficou parada por um segundo. Depois sorriu. Aquele sorriso que Luzia já estava aprendendo a reconhecer. E se levantou. "Rápido," ela disse, e foi embora. Luzia mexeu no laço que não precisava de ajuste por tempo suficiente para Patrícia sumir. Então, olhou de canto para as meninas. "Não tirem as pulseiras," ela disse em voz baixa. "São de vocês." Nenhuma respondeu, mas Camila colocou a mão sobre a pulseira de novo. Desta vez não de medo, mas de posse. Luzia se levantou e foi embora antes que alguém notasse. No corredor que levava aos banheiros, ela quase esbarrou numa funcionária carregando uma bandeja e foi obrigada a se desviar rápido. A bolsa bateu num nicho de parede e ela se apoiou ali por um segundo. Respirando, foi nesse movimento que viu, caindo da bolsa de Patrícia, que estava pendurada num gancho ao lado do espelho do corredor, um envelope pardo dobrado, grosso, com um carimbo no canto. Cartório, 10º foi tudo o ofício. Jardins? Luzia olhou para o envelope. Olhou para a bolsa. Olhou no corredor dos dois lados. Pegou o envelope com cuidado. E foi até onde Patrícia conversava com um grupo de convidados. "Com licença," ela disse. Caiu da sua bolsa. Patrícia olhou para o envelope e, em fração de segundo, a mão dela se fechou sobre ele, com uma velocidade que não combinava com a situação. Não era o gesto de quem recebe algo de volta, era o gesto de quem quase perdeu algo que não podia perder. "Obrigada," ela disse, com um sorriso que não chegou perto dos olhos.
Luzia voltou para o corredor. O coração batia mais rápido do que devia. Havia um homem que não devia estar ali. Luzia o notou quase por acidente. Da mesma forma que se nota uma sombra no lugar errado, ela voltava do corredor, ainda com o coração acelerado pelo envelope, quando viu a cabeça aparecer e sumir atrás de uma das pilastras esculpidas que ladeavam o salão. Só a cabeça, o suficiente para ver sem ser visto. Ela parou. O homem tinha uns 40 e poucos anos. Cabelo escuro com fios brancos nas têmporas, terno azul escuro que tinha sido passado com cuidado, mas que agora estava levemente amassado, como de quem veste roupa boa, mas esquece de respirar dentro dela. O rosto era o tipo que em outras circunstâncias seria descrito como sereno, mas ali, naquele momento, era o rosto de alguém que está vendo algo que não queria confirmar. Luzia olhou para o ponto onde ele estava olhando, Patrícia, que naquele momento se inclinava sobre as trigêmeas com aquele sorriso calibrado. A mão espalmada no ar como quem está prestes a tocar um ombro ou apertar um braço. Luzia voltou os olhos para o homem atrás da pilastra. Ele é o noivo. Ela entendeu de uma vez. E ele está se escondendo no próprio casamento. Henrique Albuquerque tinha acordado às 4 da manhã sem conseguir voltar a dormir. Não era nervosismo de noivo. Ele conhecia esse nervosismo, tinha sentido no primeiro casamento aquela mistura boa de ansiedade e alegria que dá vontade de rir sozinho no escuro. O que ele sentiu às 4 da manhã era diferente. Era aquela fisgada no peito que aparece quando alguma coisa que você não quer admitir tenta finalmente se fazer ouvir. Nos últimos 3 meses, pequenas coisas tinham se acumulado como água em goteira. A maneira como Patrícia mudava de assunto quando ele falava das meninas, o comentário solto numa janta. Crianças precisam de estrutura, Henrique, não de pai que fica com dó, que ele tinha engolido porque queria acreditar que era só um jeito diferente de ver. A vez que Camila veio chorando dizer que Patrícia tinha jogado fora um desenho que estava na geladeira. E Patrícia depois explicou com tanta naturalidade. Estava velho, foi sem querer, que ele deixou passar, às 4 da manhã. E todas essas coisas pararam de caber. Ele não ligou para ninguém, ficou deitado no escuro por 1 hora, olhando para o teto, e tomou uma decisão que sabia que era estranha, mas que precisava tomar. Ia chegar cedo no hotel e ia observar, não de longe, não pelo relato de outros. Ia ver com os próprios olhos o que acontecia quando ele não estava na sala. Era o tipo de teste que um homem não deveria precisar fazer no dia do próprio casamento. Ele sabia disso. Mas Mariana tinha morrido e ele não tinha visto nada antes. E essa culpa era a coisa mais pesada que carregava desde então. Da pilastra, Henrique viu Patrícia apertar o braço de Camila. Não foi um gesto violento. Era exatamente isso que era mais perturbador. Foi controlado, preciso, com um sorriso no rosto, enquanto a cabeça dela girava levemente para os convidados ao redor, como quem faz uma consulta rápida sobre quem está vendo. Camila encolheu, soltou a pulseira que segurava e Patrícia se endireitou como se nada tivesse acontecido. Henrique sentiu a mão fechar no ar. Ele ficou parado, respirou. Contou até 3 como o psicólogo tinha ensinado. Antes de agir, respira, conta, localiza o que é real. O que era real, ele estava vendo, pela primeira vez estava vendo de verdade. Foi nesse momento que ele notou a mulher. Uma mulher de cabelo preso, avental discreto, bolsa de ferramentas no ombro. Claramente uma prestadora de serviço. Não convidada. Ela estava parada no meio do corredor, com uma expressão que Henrique reconheceu de imediato, porque era a mesma que ele sabia que tinha no rosto, a expressão de quem acabou de entender algo que não queria ter entendido. Ela olhou para ele. Ele se escondeu melhor atrás da pilastra. 20 minutos depois, foi Emília quem encontrou Luzia primeiro. A menina apareceu no corredor lateral com aquele passo silencioso dela e tocou no cotovelo de Luzia sem avisar.
o que fez Luzia dar um pequeno pulo e segurar o susto com a mão na boca. Você me assustou, Luzia sussurrou. Desculpa, Emília disse sem parecer particularmente arrependida. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela abriu a mão. Dentro dela havia uma carta dobrada. O papel amarelado de coisa antiga, com dobras marcadas como quem dobra e desdobra com frequência. As bordas estavam um pouco desgastadas. Onde você achou isso? Luzia perguntou. Dentro de uma caixa de lembranças no quarto da noiva, eu fui lá pegar meu laço reserva e a caixa estava aberta na cama. Luzia abriu a carta com cuidado, a letra era de mulher. Cursiva, inclinada para a direita, o tipo de letra que aprende em colégio antigo. A tinta estava levemente desbotada. Se algo acontecer comigo, proteja as meninas, não confie em... E parava. O resto da folha estava rasgado, não amassado, não dobrado, rasgado. Com intenção, no canto superior da carta, uma data de 3 anos atrás. E abaixo dela, uma assinatura que Luzia leu e releu até ter certeza. Mariana Duarte. Luzia ficou olhando para o pedaço rasgado por um longo momento. Aquele espaço em branco, onde um nome tinha existido e alguém tinha decidido que não podia mais existir. Você leu? Ela perguntou para Emília. Sim, a menina disse. Já tinha lido antes, foi por isso que guardei. Luzia dobrou a carta devagar, olhou para o corredor, olhou para a pilastra lá no fundo do salão, onde uma sombra de homem ainda esperava, e entendeu que aquela carta precisava chegar até ele. Luzia não chegou até a pilastra. Ela estava a uns 15 metros de distância, a carta dobrada dentro do bolso do avental, os olhos fixos na sombra de Henrique atrás da coluna, quando ouviu o nome dela sendo chamado em voz alta. Alta demais, o tipo de voz que não chama, anuncia. Luzia Santos, ela virou. Patrícia estava no centro do salão, com uma das mãos espalmadas na frente do corpo e a outra segurando um broche pequeno, dourado, com uma pedra verde no centro, em volta dela. Alguns convidados já tinham virado o rosto. O coordenador do evento estava parado 2 passos atrás, com aquela expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Esse broche estava na minha bolsa, Patrícia disse. A voz era firme, clara, projetada, e agora não estava mais, até que eu fui checar os pertences e encontrei caído perto das suas ferramentas. Luzia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu não toquei na sua bolsa, ela disse. Eu não disse que você tocou, Patrícia respondeu com aquela paciência envenenada que Luzia já conhecia. Disse que estava perto das suas ferramentas. Deve ter caído quando eu... Ricardo. Patrícia chamou, sem deixar Luzia terminar. Um dos seguranças se aproximou. Você pode verificar a bolsa dela, por favor? O salão ficou quieto daquele jeito incômodo que fica quando todo mundo está prestando atenção. Mas ninguém quer parecer que está prestando atenção. O quarteto de cordas tinha parado entre peças e o silêncio era completo demais para disfarçar. Luzia sentiu o calor subir pelo pescoço. Conhecia esse calor. Era antigo. Era o calor de estar na escola com a calça remendada, enquanto a professora perguntava em voz alta quem não tinha feito a taxa do passeio. Era o calor de estar no mercado com a tia e ouvir o caixa chamar o gerente por causa de um troco que não fechava. Era o calor específico de ser pobre, num lugar onde pobreza é tratada como suspeita. O segurança se aproximou, Luzia ergueu a bolsa sem dizer nada enquanto ele revirava o conteúdo. Agulhas, tesoura, carretéis, a fita métrica enrolada, os panos de proteção. Patrícia ficou parada com o broche na mão e um sorriso nos lábios, que não era crueldade aberta, era pior. Era condescendência, a expressão de quem já sabe o resultado e está apenas cumprindo uma formalidade. Não tem nada aqui, o segurança disse. Claro que não tem, Luzia disse. E a própria voz soou mais seca do que pretendia.
Patrícia suspirou, do tipo de suspiro que carrega significado embutido. Olha, eu entendo, ela disse, olhando para Luzia com os olhos ligeiramente franzidos. Gente pobre às vezes vê uma oportunidade e... Para! A voz não foi de Luzia, foi de Camila. A menina tinha se levantado do lugar onde estava sentada com as irmãs e estava de pé no meio do corredor. Os punhos fechados ao longo do corpo, o queixo erguido com uma determinação que parecia grande demais para caber em 10 anos. A Luzia não roubou nada, Camila disse. Patrícia virou devagar, olhou para Camila com uma expressão que mudou em camadas. Surpresa, depois irritação, depois aquela compostura calculada de volta. Camila, ela disse, com uma suavidade que cortava. Adultos estão conversando. Ela ficou aqui o dia inteiro ajudando a gente. Camila continuou, a voz tremendo, mas não parando. Ela não fez nada de errado. Emília e Renata se levantaram também. Não disseram nada, mas ficaram de pé ao lado da irmã. Aquele gesto simples e poderoso de quem escolhe um lado. Patrícia olhou para as três com uma expressão que Luzia nunca ia esquecer. Não era raiva, era frieza. O tipo de frieza que é mais assustadora do que raiva, porque não tem calor, não tem impulso, não tem arrependimento. Vocês três, ela disse, baixinho, o sorriso completamente sumido. São ingratas e peso morto, e se continuarem assim, vão aprender da pior forma o que acontece com criança que não sabe ficar no lugar. O salão respirou junto. Aquele tipo de respiração coletiva involuntária que acontece quando uma coisa dita em voz baixa é ouvida alto demais. Alguns convidados olharam para o chão, outros olharam para as meninas. Ninguém disse nada. Luzia abaixou a cabeça, não por concordância, por sobrevivência. Era o reflexo antigo, o mesmo de sempre, o que o corpo aprende quando percebe que falar vai custar mais do que calar. A vergonha desceu pelo peito como água fria, e ela deixou descer, porque sabia que se tentasse segurar, ia tremer. E tremer na frente de Patrícia era a última coisa que podia acontecer agora, por dentro. No entanto, alguma coisa endureceu. Era um endurecimento diferente do que ela conhecia. Não era raiva cega, não era mágoa velha. Era algo mais frio e mais firme. A sensação de quem olha para o fundo de um poço e decide que não vai cair. Ela pegou a bolsa do segurança sem dizer uma palavra. Ajeitou a alça no ombro, respirou pelo nariz e então sentiu uma mão pequenininha segurar 2 dedos da mão direita dela. Era Renata, de pé ao lado dela. Olhos vermelhos. Aquela expressão que parecia mais velha do que devia. A mão da menina era quente e apertava com mais força do que Luzia esperava. Não era gesto de criança pedindo proteção. Era gesto de criança oferecendo. Luzia apertou de volta só uma vez, rápido, depois soltou, porque Patrícia ainda estava no salão e havia coisas que precisavam ser protegidas, incluindo o fato de que ela tinha uma carta no bolso e um homem atrás de uma pilastra que precisava ler essa carta antes que o sino da cerimônia tocasse. O sino da cerimônia tocaria em 20 minutos. Luzia sabia disso porque o coordenador tinha anunciado em voz alta pelo corredor principal, aquele tom apressado de quem tenta recuperar a normalidade depois que alguma coisa quebrou. Os convidados foram se acomodando nas cadeiras aos poucos. O quarteto de cordas voltou a tocar, e o salão foi reassumindo a aparência de festa que nunca devia ter parado. Patrícia desapareceu pelos fundos com 2 madrinhas e a maquiadora. O segurança voltou para o posto. O broche dourado sumiu junto com a noiva. Sem explicação, sem pedido de desculpa, como se o episódio inteiro tivesse sido um mal-entendido que só existiu por culpa de quem foi mal-entendido, Luzia estava encostada numa parede do corredor lateral, a bolsa no chão ao lado dos pés, tentando organizar o que sentia antes de decidir o que fazer. Quando Renata apareceu,
Não as 3 desta vez, só Renata. Ela veio pelo corredor com passos rápidos e miúdos, olhando para os 2 lados antes de chegar, com aquele jeito de quem foi ensinada a se mover pelo mundo, tentando não ser notada, quando chegou perto de Luzia. Parou, respirou e enfiou a mão no bolso do vestido. Um bolso pequeno, desses costurados por dentro da costura lateral, que Luzia mesma tinha feito mais largo do que o padrão, porque achava que crianças precisavam de espaço para guardar coisas. Ela tirou um pendrive. Era pequeno, preto, com uma fitinha de cetim azul amarrada na ponta, desbotada, do tipo de fita que já foi lavada muitas vezes. Renata segurou entre os dedos com um cuidado que não combinava com a pressa dos passos que ela tinha chegado. Minha mãe mandou guardar, ela disse. A voz era baixa, quase sem som. Ela deu para mim antes de ir para o hospital. Disse que era para dar para o papai se eu ficasse com medo. Luzia olhou para o pendrive, olhou para Renata. E você está com medo? Ela perguntou. Renata não respondeu. Mas a mão que segurava o pendrive se estendeu devagar na direção de Luzia. Luzia pegou com cuidado. A mesma delicadeza de quando pega tecido caro, de quando a coisa nas mãos tem valor que vai além do que se vê. A fitinha de cetim azul era suave entre os dedos. Eu preciso chegar até seu pai, ela disse. Você sabe onde ele está? Atrás da coluna grande. Renata disse. O da entrada do salão, ele está lá desde cedo. Eu vi, mas não contei para ninguém. Luzia respirou fundo. Vai sentar com suas irmãs, ela disse. E fiquem juntas, tá? Renata assentiu. Virou para ir. Então parou. De costas por um segundo. A senhora vai mostrar para ele? Ela perguntou sem virar o rosto. Vou, Luzia disse. A menina foi embora pelo corredor sem olhar para trás. Chegar até a pilastra sem ser vista por Patrícia era questão de timing e de usar o que sempre tinha sido a maior característica de Luzia Santos. A invisibilidade. Ela sabia se mover em espaços onde não era esperada, sabia ocupar o canto certo, caminhar no ritmo dos outros, ser parte do cenário. Era a habilidade que a vida tinha ensinado antes de ela entender que estava aprendendo. Ela esperou o momento em que as madrinhas cruzaram o salão com as cestas de pétalas. Todo mundo olhou para elas e atravessou o corredor lateral rente à parede. Passou por trás das últimas fileiras de cadeiras e chegou até a pilastra pelo lado cego. A mão de Henrique estava apoiada na pedra esculpida. Luzia tocou levemente no punho dele com 2 dedos. Ele se virou rápido. O reflexo de quem está tenso há horas. Quando viu que era ela, o rosto fechou numa expressão cautelosa. Quem é você? Ele perguntou voz baixa. A costureira, ela disse. Sua filha me deu isso para trazer até você. Estendeu o pendrive com a fitinha azul. Henrique olhou para o objeto por um momento que pareceu longo demais. Depois pegou devagar, como quem pega coisa que pode quebrar. Reconheceu a fitinha. Luzia viu no jeito que os dedos dele pararam sobre ela por meio segundo antes de continuar. O notebook estava numa bolsa que ele carregava a tiracolo. Detalhe que Luzia só notou agora. Ele o abriu ali mesmo, encostado na pilastra, a tela virada para dentro para não aparecer no salão, conectou o pendrive, esperou. O arquivo era um único vídeo, sem nome, só a data. 3 anos e 4 meses atrás, Henrique deu play. A mulher que apareceu na tela tinha cabelo castanho escuro, olhos fundos e um cansaço no rosto que não era de uma noite ruim. Era de alguém que carregava alguma coisa pesada há tempo demais. Mas a voz era firme, firme do jeito de quem decide falar exatamente porque está com medo de não ter outra chance. Henrique, se você está vendo isso, é porque Renata achou que precisava. Eu preciso que você escute sem me interromper, mesmo que eu não esteja mais lá para ser interrompida. Uma pausa. Ela piscou rápido. Patrícia Monteiro começou a aparecer na nossa vida 8 meses atrás.
Eu sei que você achou que era coincidência. Eu também quis achar, mas ela teve conversas com um homem do cartório. Eu ouvi sem querer uma vez e depois fui atrás. Tem algo com documentos, Henrique, com a herança, com o nome das meninas. A voz dela quebrou um pouco. Ela esperou. Houve uma situação no carro semana passada. Os freios, o mecânico disse que foi desgaste. Mas eu conheço aquele carro. Eu sei como ele se comporta. Outra pausa, desta vez mais longa. Henrique, eu acho que tentaram me tirar do caminho. O vídeo acabou. Henrique ficou parado com os olhos na tela preta por um tempo que Luzia não soube medir. Quando ele virou o rosto, havia lágrimas que ele claramente não queria ter. E uma expressão que não era mais de homem testando suspeita, era de homem que acabou de entender que chegou tarde. O sino da cerimônia tocou. O salão respondeu, com aquele movimento coletivo de pessoas se acomodando, gravatas sendo ajustadas, bolsas sendo colocadas no colo, crianças sendo chamadas em voz baixa para sentar direito. O quarteto de cordas trocou de peça e começou a melodia de entrada, aquela que todo mundo reconhece e que faz os olhos correrem automaticamente para o corredor central, esperando a noiva. Henrique fechou o notebook. Luzia ficou parada ao lado da pilastra sem saber bem o que fazer com o próprio corpo. Era aquele momento em que a pessoa que entregou a mensagem não sabe se fica ou vai embora. Mas Henrique não a dispensou. Ele ficou parado por alguns segundos, com a mão aberta sobre o notebook fechado, os olhos em algum ponto no meio do ar, respirando com aquela lentidão de quem está contando a respiração de propósito. Então, tirou o celular do bolso e mandou uma mensagem. Uma só, curta. Luzia não viu o conteúdo, mas viu o nome iluminado na tela, antes de ele guardar o aparelho. Dr. Ricardo. Ele se endireitou, ajeitou o paletó e olhou para Luzia com uma expressão que ela nunca tinha visto em ninguém. Era gratidão e devastação ao mesmo tempo. As duas coisas tão misturadas que não dava para separar uma da outra. Obrigado, ele disse. Só isso, mas do jeito que disse, cabia muita coisa. Luzia assentiu. Não era hora de palavras. Ele saiu de trás da pilastra como trovão silencioso. Não era o passo apressado de alguém em pânico, nem o passo largo de alguém em fúria. Era aquele andar controlado de quem tem muita coisa fervilhando por dentro e escolheu, conscientemente, não deixar nenhuma dela vazar antes da hora. Cada passo era medido. A coluna ereta, o queixo levemente erguido. O salão percebeu, antes de entender o que estava percebendo, foi uma onda. Cabeças virando, conversas morrendo no meio, o quarteto de cordas hesitando numa nota e continuando. Quando Henrique chegou no centro do corredor principal e parou, o silêncio já estava quase completo. Só a música continuava, deslocada. Até que o violinista olhou para o lado e viu o que estava acontecendo. A música parou. Patrícia apareceu no fundo do corredor nesse exato momento. Ela estava impecável, o vestido caía perfeito. A renda que Luzia tinha costurado estava no lugar, o véu levantado, o buquê nas mãos, por uma fração de segundo. Só uma fração. O rosto dela mostrou confusão genuína ao ver Henrique parado no meio do corredor, em vez de no altar. Depois a compostura voltou, ela sorriu. Henrique, ela disse, com aquela voz quente de cena ensaiada. Você devia estar. Patrícia, ele disse, uma palavra, o nome dela. Mas no tom que ele usou, havia algo que fez ela parar no meio do passo. Preciso do envelope, ele disse. O sorriso dela não sumiu, só ficou estático. Aquele tipo de sorriso que congela quando a pessoa por trás dele está processando rápido demais para continuar animando o rosto. Que envelope, meu amor, ela disse. O do cartório 18º ofício, silêncio. Um dos convidados no fundo do salão tossiu, ninguém mais se mexeu. Patrícia deu um passo à frente com o sorriso se reconstituindo. Aquela habilidade dela de se reorganizar em tempo real era quase impressionante. Amor, hoje não é dia de falar de papelada. Depois da cerimônia, a gente... Acho que é exatamente o dia.
disse uma voz do corredor lateral. Um homem entrou pelo corredor com uma pasta de documentos debaixo do braço. Cabelos grisalhos, terninho discreto, o tipo de presença que não precisa de volume para ocupar espaço. Dr. Ricardo Azevedo tinha uns 60 anos e o andar de quem passou a vida inteira entrando em salas difíceis. Patrícia o reconheceu. Luzia viu no milissegundo em que o rosto dela mudou. Só um flash, rápido como batida de cílios, mas estava lá. Ricardo abriu a pasta e virou as folhas na direção de Henrique. Procuração com firma reconhecida no cartório 18º ofício, datada de 11 dias atrás. Ele disse com a voz neutra de quem lê documento em voz alta, porque o documento precisa ser ouvido. Concede poderes plenos de administração e alienação de bens a Patrícia Monteiro sobre o patrimônio do Sr. Henrique Albuquerque, incluindo as vinícolas do Vale dos Vinhedos e o imóvel da Vila Mariana. Anexo, adendo de testamento alterando a ordem de beneficiários, removendo Camila, Emília e Renata Albuquerque como herdeiras primárias. O salão não estava mais respirando. Isso é mentira. Patrícia disse. A voz saiu firme, mas Luzia estava perto o suficiente para notar que as mãos dela apertaram o buquê com força. Esses documentos são falsos, ele está. A assinatura foi periciada esta manhã. Ricardo disse, sem mudar o tom. Não é a sua, Henrique, é uma reprodução próxima. Mas não é Padre Otávio, que estava parado ao lado do altar, com aquela expressão de quem torce para ficar invisível. Ficou ainda mais pálido. Ele deu um pequeno passo para trás que ninguém pediu. Foi aí que Patrícia perdeu o fio, não de vez. Foi gradual, como tecido que cede ponto por ponto. O sorriso foi primeiro, depois a postura. Ela olhou para Henrique com os olhos que Luzia nunca tinha visto nela, não calculados, não compostos, Cruz. Você não entende o que abre mão, ela disse, a voz baixa e tensa. Aquela mulher era fraca. Essas meninas não valem uma fortuna, Henrique. Você merece alguém que... Para! A voz de Henrique saiu baixa, mais baixa do que qualquer coisa que ele tinha dito até agora. E foi exatamente por isso que parou tudo. Ele estendeu a mão na direção de Patrícia. O pendrive, ele disse. Ela olhou para a mão estendida. Olhou para o pendrive que ele segurava no próprio bolso. Entendeu que ele já tinha. E que tinha pedido só para ver o que ela fazia. Patrícia tentou pegar o notebook de Ricardo, um segurança se moveu, ela recuou e então, numa última jogada desesperada, tentou arrancar o pendrive da mão de Henrique. E foi esse gesto, aquele gesto pequeno e revelador, que fez os últimos convidados indecisos virarem o rosto. Padre Otávio saiu pelos fundos. Ninguém o segurou. A polícia chegou em 11 minutos. Henrique tinha ligado ainda atrás da pilastra, antes do vídeo, antes de tudo, quando a mensagem para Ricardo já tinha sido mandada e ele sabia que o que vinha a seguir não terminaria em abraço. Era o tipo de homem que planeja o incêndio antes de acender o fósforo. 2 policiais entraram pelo corredor lateral com aquela presença discreta que policiais usam quando o ambiente é delicado e a situação já está controlada. Não havia necessidade de força. Patrícia não estava mais em condição de planejar nada. Estava parada no centro do corredor com o buquê ainda na mão. Os olhos varrendo o salão como se estivesse procurando uma saída que não existia mais. O segurança que tinha revistado a bolsa de Luzia mais cedo ficou parado perto da entrada, com uma expressão de quem preferia ter escolhido outra profissão. É Patrícia Monteiro, o policial mais velho disse, parando a 2 metros dela. A senhora vai precisar nos acompanhar. Ela não foi em silêncio, nunca foi o tipo. Isso é um absurdo, ela disse, e a voz dela ainda tinha aquela camada de autoridade, aquele verniz de quem está acostumado a que o tom resolva o problema. Esses documentos foram plantados. Esse homem está sendo manipulado por uma empregada que... Patrícia, Henrique disse. Ela parou. Não pelo nome, pelo tom. Era o mesmo tom de antes. Baixo.
Controlado, definitivo, o tom de porta fechando acabou. Ele disse, só isso. Algo no rosto dela mudou então. Não era arrependimento. Luzia olhou com atenção suficiente para ter certeza disso. Era a expressão de quem perde uma partida que jogou por muito tempo e não consegue acreditar que o tabuleiro acabou. Uma espécie de incredulidade furiosa. Você vai se arrepender, ela disse baixinho, os olhos fixos em Henrique. Você não sabe metade do que... A senhora pode vir, o policial disse, e o tom dele não deixava espaço para continuação. Patrícia foi. O vestido branco arrastou pelas pedras do corredor com um som seco. E havia algo naquele arrasto, naquela renda impecável, sendo levada embora daquele jeito, que parecia o encerramento definitivo de uma fantasia que nunca foi o que prometeu ser. O salão ficou em silêncio por um momento. Depois alguém no fundo começou a se levantar. Depois outro, não havia o que dizer. E às vezes, o silêncio coletivo de pessoas que acabaram de ver a verdade é mais eloquente do que qualquer palavra. Foi Emília quem encontrou Luzia primeiro. Não Camila, não Renata. Emília, a dos olhos atentos, a que guardava cartas em caixas e desenhos no sapato. Ela atravessou o salão com passos rápidos, desviando das cadeiras e das pessoas que ainda tentavam entender o que tinha acontecido. E quando chegou perto de Luzia, parou a 1 metro de distância. Ficou olhando para ela por um segundo. Depois abraçou. Foi um abraço de criança. Aquele tipo que vai